Você não precisa gritar, não precisa provar nada. Existe um comportamento calmo, quase invisível, que desmonta qualquer jogo de controle. Ele não confronta, não reage no impulso, não pede validação. Ele observa, e enquanto o outro espera medo, justificativa ou submissão, encontra silêncio e firmeza. É aí que o poder muda de mãos. Quem tentou te controlar começa a se perder porque não entende o que não consegue provocar. Se você sente que alguém tentou te manipular, te diminuir ou te puxar para um lugar de dependência emocional, esse vídeo é para você. Fica até o final. Se inscreve no canal agora e comenta de onde você está assistindo, porque essa mensagem chega diferente dependendo de onde você está na sua vida. O controlador vive de reação. Ele testa limites, provoca, pressiona, cria urgência emocional. Ele observa cada microexpressão sua como um jogador observa o tabuleiro. O erro da maioria é tentar vencer jogando o mesmo jogo. Explicar demais, se justificar, reagir rápido, mostrar nervosismo. Tudo isso alimenta quem quer controle. O comportamento calmo é o oposto disso. Ele não é passivo, ele é estratégico. Ele comunica sem palavras que você não está disponível para jogos. Quando você responde devagar, quando não entra na tensão, quando mantém a postura mesmo sob provocação, algo acontece na mente do outro. O script que ele usava para te controlar começa a falhar. A calma verdadeira não é fingimento, é desapego, é não precisar ganhar, é não precisar ser entendido, é não precisar convencer. Quem tentou te controlar espera que você precise. Precise da aprovação, precise do afeto, precise da resposta. Quando você retira essa necessidade, o chão some debaixo dos pés dele. O silêncio começa a pesar. A falta de reação vira um espelho desconfortável. Ele começa a falar mais, a se explicar, a se justificar, a perder o centro. Enquanto isso, você permanece inteiro. Existe uma diferença clara entre frieza e controle interno. Frieza é defesa. Controle interno é soberania. O comportamento calmo nasce quando você entende que não precisa reagir a tudo que te desafia. Nem toda provocação merece resposta. Nem toda tensão merece atenção. Pessoas que tentam controlar odeiam isso porque perdem o acesso às suas emoções. Elas não sabem o que você pensa. Não sabem se te afetaram. Não sabem qual será o próximo movimento. A imprevisibilidade calma é uma ameaça direta para quem vive de manipulação. Observe como o controlador se comporta quando não consegue te tirar do eixo. Ele começa a repetir padrões, a intensificar o tom, a usar culpa, depois raiva, depois vitimização. Tudo para arrancar uma reação. O comportamento calmo não muda. Ele escuta, absorve, decide. Ele não discute no calor do momento. Ele não explica sentimentos para quem quer usá-los contra você. Ele não se apressa em responder mensagens, acusações ou provocações. Esse tempo cria assimetria de poder. Quem espera controle, odeia esperar. A calma também redefine sua identidade. Você deixa de ser visto como previsível. Deixa de ser lido com facilidade. E isso gera respeito silencioso. Não o respeito pedido, mas o respeito sentido. O tipo de respeito que vem do desconforto de não conseguir te mover. Quem tentou te controlar começa a te tratar diferente. Fala com mais cuidado. Mede palavras, porque aprendeu, mesmo sem você dizer, que ali existe um limite invisível. Esse comportamento não é sobre vencer o outro, é sobre recuperar a si mesmo. É sobre não permitir que emoções sejam usadas como cordas. Quando você se mantém calmo, você escolhe onde coloca sua energia. E isso muda tudo. O jogo acaba quando só um lado quer jogar. E o controlador, cedo ou tarde, percebe que perdeu a plateia, o acesso e o poder. Ele pode até continuar tentando, mas já não encontra o mesmo efeito, porque agora existe algo que ele não consegue atravessar. Sua presença firme e silenciosa. O comportamento calmo também revela algo que o controlador não suporta: autonomia emocional. Ele quer ser o centro da sua atenção, mesmo que pelo conflito. Quando você não reage como esperado, ele sente que está perdendo relevância.
e isso ativa a insegurança. Pessoas que tentam controlar precisam sentir que têm impacto, precisam ver efeito. Quando não veem, entram em curto-circuito interno. A calma vira um ruído ensurdecedor, porque ela diz, sem dizer, que você não depende mais da validação dele. Esse tipo de postura não se constrói da noite para o dia. Ela nasce quando você começa a observar suas próprias reações, quando entende seus gatilhos, quando percebe onde costumava se explicar demais, ceder demais, se expor demais. O comportamento calmo é economia emocional. Você fala menos, reage menos, explica menos e, exatamente por isso, comunica mais. Cada palavra passa a ter peso. Cada silêncio vira uma mensagem. E quem está acostumado a dominar pelo excesso se perde na ausência. O controlador se alimenta do caos emocional. Ele quer urgência, intensidade, respostas rápidas. Ele quer te tirar do presente. A calma faz o oposto. Ela ancora você no agora. Ela desacelera o ritmo da interação. E quem dita o ritmo, dita o jogo. Quando você mantém o tom baixo, a postura firme, o olhar tranquilo, você envia um sinal primitivo de domínio interno. Não é arrogância, é estabilidade. E estabilidade intimida quem vive de instabilidade alheia. Muitos confundem esse comportamento com fraqueza, mas observe com atenção. Quem permanece calmo sob pressão tem recursos internos. Quem explode, quem se justifica demais, quem perde a compostura, está tentando se defender. A calma não se defende. Ela se sustenta. Ela não precisa convencer ninguém de nada. Ela não corre atrás de entendimento. E isso cria um desequilíbrio psicológico na mente de quem tentou te controlar. Porque ele esperava confronto, esperava submissão. Recebe neutralidade firme. Existe um momento específico em que o jogo começa a virar. É quando o outro percebe que não consegue mais prever você. Antes, ele sabia exatamente o que dizer para te desestabilizar. Sabia quais palavras usar. Sabia onde apertar. Agora nada funciona do mesmo jeito. A resposta vem curta. Ou não vem. O tempo de resposta muda. A energia muda. E isso gera dúvida. Dúvida gera cautela. Cautela gera respeito. Mesmo que inconsciente. O comportamento calmo também cria espaço para escolhas melhores. Quando você não reage no impulso, você vê mais, percebe nuances, identifica manipulações sutis, entende intenções ocultas. O controlador odeia ser visto. Ele prefere agir nas sombras emocionais. A calma acende a luz, não com acusações, mas com clareza interna. Você passa a saber quando se afastar, quando encerrar uma conversa, quando dizer não sem justificar. E o não dito com calma é uma das formas mais poderosas de autoridade silenciosa. Em algum ponto, quem tentou te controlar pode mudar de estratégia. Pode tentar ser gentil demais, pode tentar se aproximar com nostalgia, promessas ou falsa vulnerabilidade. O comportamento calmo não se confunde. Ele não reage à encenação. Ele observa consistência, não palavras. Ele entende que mudança real é comportamento sustentado, não discurso emocional. E por isso, não se entrega facilmente de novo. Esse tipo de postura transforma não só a relação, mas a forma como você se vê. Você deixa de se enxergar como alguém que precisa se proteger o tempo todo. Passa a se ver como alguém que escolhe, que decide, que não é puxado para conflitos desnecessários. E essa autoimagem muda sua presença. As pessoas sentem quando alguém não está mais disponível para jogos, não porque a pessoa avisa, mas porque a energia mudou. A calma é um filtro. Quem queria controle começa a se afastar ou a se ajustar. Quem respeita se aproxima de forma mais limpa. E você entende que perder acesso a quem tenta te dominar não é perda, é liberação. Porque agora você não reage mais para sobreviver emocionalmente. Você age a partir de valor pessoal. E isso encerra qualquer jogo antes mesmo dele começar. Existe uma virada silenciosa que acontece quando você sustenta esse comportamento por tempo suficiente. Quem tentou te controlar começa a sentir algo que nunca esperava sentir perto de você.
insegurança. Não porque você ameaça, mas porque você não se oferece, não se explica, não se abre sob pressão. E isso quebra a lógica interna de quem sempre teve vantagem emocional. Ele começa a se perguntar onde errou, o que mudou e por que perdeu acesso. O comportamento calmo não é ausência de limites, é o limite em estado puro. Ele não precisa ser anunciado. Ele se manifesta na forma como você não tolera certos tons, certas abordagens, certas tentativas. Você simplesmente não acompanha, não entra, não reage. E essa ausência de engajamento cria um vazio desconfortável para quem dependia da sua reação para se sentir no controle. O silêncio deixa de ser passivo e passa a ser uma presença que pressiona. Quando você responde sem emoção exagerada, sem justificativas longas, sem defesa, você assume uma posição psicológica superior. Não no sentido de se achar melhor, mas no sentido de não estar no mesmo nível de dependência emocional. Quem tentou te controlar sempre quis te puxar para o nível dele, onde ele dita regras, tempo e clima. A calma te mantém fora desse campo. E fora do campo, não há como te atingir do mesmo jeito. Há um detalhe importante. O comportamento calmo não busca ensinar uma lição ao outro. Ele não quer provocar mudança no controlador. Ele quer preservar você. Quando a intenção é se proteger e não punir, a energia muda. Não há raiva contida. Não há desejo de revanche. Há clareza. E clareza é profundamente desestabilizadora para quem vive de confusão emocional. Porque não há brecha, não há drama para explorar, não há narrativa para inverter. O controlador pode tentar te acusar de frieza, distanciamento ou indiferença. Isso é projeção. Ele sente a perda de influência e tenta te puxar de volta usando culpa. O comportamento calmo não rebate essas acusações. Ele não entra na armadilha de provar que ainda se importa. Ele entende que quem respeita não exige provas emocionais constantes. E quem controla precisa delas para se sentir seguro. Com o tempo, você percebe algo ainda mais profundo. A calma começa a ser sua resposta padrão, não só com essa pessoa, mas com a vida. Situações que antes te tiravam do eixo agora passam sem causar turbulência. Conflitos perdem intensidade. Opiniões alheias perdem peso. Você passa a escolher batalhas. E quem tentou te controlar percebe que não é mais o centro do seu mundo. Isso é uma perda simbólica enorme para quem queria ser referência emocional. Existe poder em não reagir imediatamente, em respirar antes de responder, em deixar mensagens no vácuo quando a intenção é provocar, em encerrar conversas sem explicações dramáticas. Esse poder não faz barulho, ele não gera aplausos, mas ele reorganiza as dinâmicas. Quem queria te dominar começa a se ajustar ou se afastar, porque não encontra mais o que buscava. O comportamento calmo também te devolve algo essencial: tempo interno. Quando você não está ocupado reagindo, se defendendo ou se explicando, sobra energia para construir, para focar no que importa, para fortalecer sua própria vida. E quanto mais sua vida ganha densidade, menos espaço sobra para jogos psicológicos. Quem tentou te controlar sente isso. Sente que você não está mais disponível. E disponibilidade é a moeda do controle. Em algum momento você entende que não precisa fechar ciclos com discursos. Não precisa confrontar tudo. Não precisa ter a última palavra. A calma te ensina que o fechamento real acontece quando o outro perde acesso à sua energia. E isso não se anuncia, se pratica. Dia após dia, resposta após resposta, ou ausência dela. Esse comportamento não é sobre se tornar inalcançável, mas sobre se tornar íntegro, sobre alinhar o que você sente, pensa e faz sem se explicar para quem não respeita. E essa integridade é percebida, mesmo que nunca seja verbalizada. Quem tentou te controlar passa a te enxergar de outro lugar, um lugar onde ele não manda, um lugar onde ele não entra sem convite. E esse é o ponto em que o jogo definitivamente começa a acabar. Quando o jogo termina, não há anúncio, não há confronto final, não há vitória exibida, há silêncio. Um silêncio que não pesa mais em você, mas em quem tentou te controlar.
porque agora ele sente a ausência de algo que antes estava sempre disponível: sua reação, seu esforço, sua energia emocional. E essa ausência não pode ser negociada, nem forçada, nem recuperada com palavras. O comportamento calmo não fecha portas com raiva. Ele apenas para de mantê-las abertas. Quem queria entrar sem respeito encontra resistência invisível. Não porque você ergueu muros, mas porque deixou de oferecer passagem. Isso muda completamente a dinâmica. Não há mais conflito constante, nem tensão prolongada. A distância saudável. E distância é veneno para quem depende de proximidade para controlar. Com o tempo, você percebe que não sente mais necessidade de provar quem você é. Não sente vontade de explicar decisões. Não sente culpa por escolher o próprio bem-estar. A calma te dá permissão interna para ser fiel a si mesmo sem precisar da aprovação de ninguém. E essa permissão muda a forma como você anda, fala, olha e decide. Pessoas percebem, mesmo sem entender por quê. Quem tentou te controlar pode, em algum momento, tentar reaproximação. Pode agir como se nada tivesse acontecido. Pode testar limites antigos. O comportamento calmo não reage com hostilidade, mas também não cede. Ele responde com consistência, com o mesmo tom, com a mesma postura, com o mesmo nível de acesso limitado. E isso deixa claro, sem palavras, que a versão antiga não está mais disponível. Há uma maturidade silenciosa nesse processo. Você entende que nem todo mundo precisa entender sua mudança. Nem todo mundo merece explicações. O controlador queria te manter preso a uma versão menor de você. A calma permite que você cresça sem pedir licença. E crescimento real não discute. Ele acontece. E quem fica para trás sente mesmo que não admita. Esse comportamento também redefine atração e respeito. Pessoas passam a te tratar com mais cuidado, não porque têm medo, mas porque sentem estabilidade. A estabilidade comunica valor. Comunica que você não se desorganiza facilmente, que não é guiado por impulsos, que não se perde em conflitos desnecessários. E isso cria uma autoridade silenciosa que não precisa ser imposta. Você aprende que a calma não é ausência de emoção, mas domínio sobre ela. Você sente, mas não se entrega. Observa, mas não reage automaticamente. Escolhe, mas não se justifica. Esse domínio interno é o que realmente desarma qualquer tentativa de controle. Porque controle só funciona onde há brechas emocionais abertas. E você fechou essas brechas com consciência, não com medo. No fim, quem tentou te controlar aprende uma lição que você não precisou ensinar. Aprende que não consegue acessar quem não precisa. Aprende que não consegue dominar quem está inteiro. Aprende que não consegue provocar quem está presente. E você segue, sem carregar ressentimento, sem carregar raiva, apenas com a certeza silenciosa de que recuperou algo que sempre foi seu. O comportamento calmo não transforma o outro, ele transforma você. E isso basta, porque quando você muda, o jogo muda. E quando o jogo muda, quem não consegue jogar limpo simplesmente não permanece. O silêncio se estabelece, não como vazio, mas como presença firme. E nesse espaço você não é mais controlado. Você é livre.